Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade aos nossos estudos dentro da disciplina de noções conceituais do trabalho de conclusão de curso. Então, a gente chega num ponto da disciplina agora que a cada dia a gente vai entrando um pouco mais dentro dessa disciplina que, como eu sempre falo para vocês, é tão fascinante. Por quê? Porque ela fala de conhecimento educacional, de pesquisa, como a gente já vem trazendo desde as nossas primeiras aulas, correto? Então eu convido vocês, meninas, que possam se interar comigo e aprender junto comigo nesse momento, tá? Que a cada dia, como eu disse na videoaula passada, a gente entra num processo de inspirar mais ainda no conhecimento, né? Qual é o objetivo nosso? De fazer com que vocês comecem a refletir, a definir, né, os temas, os assuntos que serão propostos, tá? Então, convido a vocês para, junto comigo, entrar dentro desse conhecimento fascinante. Hoje, o tema da nossa videoaula é as técnicas, né, de pesquisa, parte 1. Como nas últimas videoaulas que a gente fez, eu dividi e reparti a aula em duas partes, então hoje também a gente começa essa primeira parte falando aí das técnicas de pesquisa parte 1. Semana que vem a gente fala das técnicas de pesquisa parte 2, tá bom? E aí, cada dia que passa, vamos se inteirando mais, né, da disciplina, correto? Então, para a gente falar um pouquinho, semana passada, daqui a pouco eu vou pôr um slide aqui para revisar toda essa primeira parte, ou melhor dizendo, o que foi falado dos critérios de formulação de um TCC, daqui a pouco eu mostro para vocês, mas o que a gente falou, né, na nossa última videoaula, na parte 2 dos critérios. Falamos da exploração ativa, as conexões com os profissionais, a prática de avaliação e o papel do professor no projeto TCC. Eu tenho certeza que você refletiu muito nesses conceitos que a gente passou, porque foi muito legal, foi muito rico em informação para começar a refletir, né, nessa tomada aí de decisão de qual vai ser o tema, do que eu estou pensando, qual assunto, qual segmento da área de vocês que é estética, correto? E hoje a gente vem com essa primeira parte das técnicas, né, de pesquisa, que num primeiro momento a gente vai retomar aí um conceito de pesquisa, então eu vou conceituar novamente, dar uma relembrada nesse conceito de pesquisa, tá? Para a gente entrar no tema da aula mesmo. Depois a gente vai falar um pouco das fundamentações de técnicas de pesquisa, um conceito em si do que é essas técnicas, tá? Aí, direcionado mais no que a aula trabalha nessa parte 1, a pesquisa documental direta, conceito, e aí entra a pesquisa de campo e a pesquisa de laboratório para a gente encerrar a aula de hoje, correto? Então, como eu disse, a aula está muito rica em informação, muito interessante e acredito que vai ser de fundamental importância para vocês continuar entrando dentro dessa disciplina que é tão fascinante, como eu sempre falo, certo? Para a gente refletir de uma forma revisória, como eu falei logo no início, eu deixei esse slide aqui para a gente entender novamente como que funcionou os critérios, né, de formulação do projeto TCC, tanto a parte 1 e a parte 2, tá? Então vocês vão observar aqui que aqui é um ciclo, correto? Onde o projeto de TCC ele fica ao meio e todas esses conceitos que a gente já definiu nas últimas videoaulas, eles trabalham para formar esse projeto, esse TCC, esse trabalho de conclusão de curso. Tá, eu não vou conceituar novamente, tá? Eu só vou citar e falar alguma coisinha sobre, porque a gente já debateu bastante nesses assuntos, tá? E a intenção da aula de hoje não é esses assuntos, mas sim outros que são complementares, como a gente falou, a esses assuntos que já foram debatidos, porque, como disse, a gente vai entrando num espiral aí do conhecimento da nossa disciplina. Então, a primeira, o primeiro critério que a gente trabalhou foi a autenticidade, que ela fala que a pesquisa, ou na realidade o assunto
que vai ser estudado tem que ter o quê? Ser original, uma ideia original, empreendedora que tenha veracidade, correto? Né? Então a gente bateu um papo sobre isso também. O rigor acadêmico tem que gerar o quê? Competências que são transformadas em habilidades. Por quê? Porque tem a aprendizagem prática, ou melhor, aprendizagem aplicada, correto? Que é como eu falei para vocês, o que a sociedade espera dessas competências que são transformadas em habilidades, né? O que a área profissional, né, e a área pessoal precisa? As organizações e as pessoas, entendeu? Então é no processo de aprendizagem prática que o trabalho de conclusão de curso ele dá esse fundamento para a sociedade, essa busca de entendimento e melhor, gerando, né, as expectativas e superando as necessidades, né, tanto da área profissional como da área pessoal. E aí vem a exploração ativa, correto? Ou seja, como que eu vou, né, na realidade, fazer a minha pesquisa desse assunto que eu vou debater, né? Eu vou precisar ir a campo, eu vou buscar fontes de pesquisa, né? Então é saber explorar aquilo que foi decidido para ser estudado. Com isso vem as conexões com profissionais, né? Ou seja, buscar o que? Pessoas do conhecimento da área, do assunto de vocês, professores, profissionais que atuam na área, né? E aí também fontes de informação como artigos científicos, livros, revistas, né? Que são de profissionais que desenvolvem o assunto que vocês decidiram estudar, para ter uma base, correto? E vocês aperfeiçoarem toda essa ideia, né? Que seja original, que tenha todo esse processo de rigor acadêmico, tem uma aprendizagem prática. Mas isso tem que ser o quê? Também definido junto com as conexões com a parte profissional também, tá? A prática de avaliação, que é os critérios que o professor, né, e o próprio aluno também define para desenvolver a pesquisa e fazer uma autoavaliação e o professor avaliando junto com os professores que vão fazer a banca, e no caso eu como professor de TCC, e o papel do professor no projeto TCC, que não é só meu, como eu disse para vocês, mas como todos os professores que estão envolvidos na área do curso de vocês e no que vocês vão estudar, correto? Né? De incentivar, de aprender junto, de entender o conceito e poder criar ideias, aperfeiçoar todo esse conhecimento que o projeto de TCC ele tende a fazer com o aluno, né, que vem desenvolvendo, ou seja, com vocês que vão desenvolver esse trabalho, tá? E como eu sempre falo, vai ser brilhante, porque vocês têm, apesar de eu não ter conhecido vocês ainda pessoalmente, mas eu tenho certeza que vocês têm um potencial tremendo e vão fazer esse trabalho da melhor forma possível aí para a gente, né, ter uma finalização de curso muito linda e maravilhosa, porque vocês merecem isso, meninas, que vieram, estudaram, né, quiseram buscar essa profissão, né? Então, mais do que ganhar dinheiro com isso, tem um amor que você entrega nesse processo para ter esse retorno. E o trabalho de TCC nada mais é do que vai fechar, né, isso com uma chave de ouro aí para vocês. Então, acredito que as pesquisas vão ser muito legais, muito interessantes, cheias de conhecimento, e o professor está aqui, como sempre, né, alertando vocês que estou aqui à disposição para a gente aprender junto e fazer a diferença, porque esse é o meu papel e é o papel de vocês também dentro da área de vocês e na vida no geral, certo? Então, para finalizar, né, a gente retoma aqui esse significado de TCC, né, que tem a ver com tudo que eu já explanei aqui em relação a essa breve revisão, tá? Então, o significado de TCC: sua elaboração visa despertar no aluno o seu lado pesquisador. É essa a intenção de tudo isso, no qual potencialize habilidades que sirvam para a resolução de problemas. Lembra? O profissional de hoje, ele tem que buscar resolver problemas, não somente respostas prontas, certo? Tem que buscar entender as questões, refletir nisso,
para criar alternativas que solucionam problemas, prospectando seu desenvolvimento ao longo da vida, tanto no âmbito pessoal, pessoa, sociedade em si, quanto no profissional. Então, primeiro, qual que é a intenção do trabalho de conclusão de curso, juntando todos esses assuntos que a gente já desenvolveu desde do início da primeira aula, é formar em você um senso que mostre que o trabalho vai melhorar primeiro você como pessoa, como ser humano e transparecer isso para o lado profissional, correto? Agregando mais conhecimento. Isso é a intenção do trabalho TCC. Então eu não estou aqui para falar, ele é fácil, ele é difícil. Não, ele é complexo sim. Ele dá trabalho, porque por isso que chama trabalho de TCC. E tudo que envolve trabalho, dá trabalho. Pesquisa é difícil, fato. Mas como eu disse, vocês têm potencial para desenvolver esse trabalho de TCC, tá? Vamos lá. Então, para retomar e entrar no nosso assunto de hoje, que são as técnicas de pesquisa, a gente fala um pouquinho do conceito de pesquisa novamente, que a gente falou um pouco sobre uma reportagem que eu trouxe na realidade, um artigo, né, falando sobre o conceito do como que é formada uma pesquisa. Então, um breve conceito aqui que eu vou estar lendo e a gente vai estar explanando para se aprofundando mais e entrando nessas técnicas de pesquisa, tá? Que é o fundamento aí para a aula de hoje, tá? Vamos lá. Conceito, tá? A pesquisa pode ser considerada um procedimento formal com métodos de pensamento reflexivo, é isso que a gente quer, né? Fazer com que o aluno reflita dentro desse processo de pesquisa, que requer um tratamento científico, buscando conhecimento científico, aperfeiçoando o que você já tem como experiência, né? Essa é a importância do estudo, e se constitui no caminho para se conhecer a realidade ou para descobrir verdades parciais, correto? Por quê? Porque a verdade a cada dia ela vai, né, evoluindo. Então, por isso que a gente fala lá nos critérios de avaliação, os critérios de formulação do TCC, a gente falou sobre a autenticidade. O trabalho ele busca ser verdadeiro, ele busca encarar a realidade das coisas de uma forma incisiva, entendeu? Abrindo o seu conhecimento, ou seja, o nosso conhecimento, minhas queridas alunas. É isso que a gente quer. Entendeu? É formar o senso de pesquisa em vocês. Ah, professor, mas eu não tenho esse perfil. Mas vamos fazer. Você tem potencial para criar esse perfil e crescer em conhecimento dentro da sua área, do que você escolheu. Porque eu acredito, como todas as áreas, a estética é fascinante de áreas de conhecimento. E eu tenho certeza que vocês, né, cada um de vocês gostam ou de uma área diferente, entendeu? E pode abordar, ou de várias áreas diferentes dentro da estética. Isso é legal, porque surge mais conhecimento. E a pesquisa, ela dá essa visão para você, minha querida aluna. Tá? Então vamos buscar esse processo reflexivo, certo? Ou ainda como um procedimento reflexivo sistemático. O que é sistemático? Organizado, coordenado, né? Que desenvolve uma gestão desse conhecimento, controlado e crítico. Ou seja, você começa a questionar, mas por que aquilo é desse jeito? Por que eu não posso fazer de outro jeito? Tá, se eu estudar e tiver base, por que eu vou fazer o mesmo procedimento? Não preciso, eu crio uma outra forma, aperfeiçoando o que já existe. Isso é pesquisa, gente, isso é resultado de pesquisa. Olha que legal, olha que lindo. Você só cria outras formas de fazer quando você estuda e aprende, ou melhor, entende primeiro para desenvolver esse aprendizado. Ó, aprendizagem aplicada. Isso é pesquisa. A pesquisa que faz, se você falar assim, aprendi desse jeito, e ser desse jeito, entendeu? Vai ser a vida inteira. Mas vai ter outras pessoas que vão criar outras formas, como sozinho? Às vezes sim, mas na maioria das vezes vão criar porque viram outras coisas, estudaram outras fontes de pesquisa. Correto? Exploração ativa. Olha só, estou falando de tudo que a gente
já estudou, olha que lindo isso. A gente vai entrando, vem comigo, que vocês vão, nossa, vai ser muito legal. Gostaria de estar, como eu sempre falo, na sala de aula, que a gente ia viajar muito, mas viajar bem direcionado ao conteúdo nosso, tá? Então, para encerrar, e aí você fica crítico, né? Que permite descobrir novos fatos ou dados, né? Relações ou leis em qualquer campo do conhecimento. Olha só que legal, frisa isso, em qualquer campo do conhecimento. Então veja só, conhecimento ele abrange muita coisa. A estética é uma área do conhecimento. Então dentro da estética tem várias áreas que você pode abranger. Por quê? Porque a pesquisa faz isso. É estudo. Entendeu? Por isso que eu estou dando esse primeiro foco para vocês, para a gente entrar direto nessa parte de técnicas de pesquisa, para entender isso, tá? Interessante aqui também que eu dou né, eu vou mencionar isso para vocês, que ó, esse daqui é um autor, Ander Egg, 1978, tá? Com certeza, aqui é o número da página, tá? A Pudge, né? Marconi e Lakatos, 2012. Então, esse autor escreveu, correto? E foi citado por Marconi e Lakatos, por isso que é a PUD. Citado por quem? Tá? Página 12, não, perdão, 2012, no livro dele, na obra que ele fez, ou dos dois aqui, página 43, certo? Então, isso aqui é uma citação direta, isso aqui a gente vai ver mais pra frente, por isso que eu já estou até falando para vocês como que funciona, já deixo aqui para a gente dar uma entendida, né? Para você já ir tomando ciência do como que funciona uma pesquisa também. Isso, mas vamos para o assunto de hoje, né? Vamos entrando dentro do assunto de hoje. Isso aqui a gente deixa mais para frente, certo? Vamos lá. Continuando. Fundamentação de técnicas de pesquisa. Agora a gente entra no conceito do que são as técnicas. Falamos, né? Retomamos o que é pesquisa, para introduzir isso, agora a gente entra nesse conceito. Técnicas de pesquisa é dominado como o conjunto de normas e processos que fundamenta, ou seja, tipo um alicerce, a arte científica de algo a ser estudado. Entendeu? Então se criam técnicas para o estudo começar a se aflorar como arte científica. Que lindo isso, pessoal. É conhecimento. Conhecimento é fascinante, certo? Em outras palavras, são métodos que se apresentam à ciência com processos de investigações. Você começa a pesquisar, a tirar, né, a analisar de outra forma, a ter mais conceitos sobre aquilo que você quer estudar, dos quais procuram atingir conhecimentos coordenados, organizados e seguros, né? Gerir esse conhecimento, coordenando, organizando e seguro, tendo autenticidade, veracidade, verdadeiro para resolver problemas. Então, as técnicas de pesquisa trabalham em cima disso. Esse é o conceito principal, tá? No entanto, para alcançar esse objetivo, é necessário que se planeje. Pode ver que eu deixei grifado. Planeje. Quando a gente fala em planejar, acredito que vocês tiveram aula de gestão, de administração, o professor deve ter comentado muito na parte de planejamento. Né? Por quê? Porque o planejamento ele é uma função da administração que conduz todas as outras, organização, direção e controle. Então, dentro de uma técnica de pesquisa, dentro de um trabalho, tem que ter esse processo de planejamento, essa gestão desse conhecimento para ser desenvolvido. Tá? O processo de investigação, isto é, o pesquisador delimita, ou seja, ele começa, né, desculpa pela palavra, mas entrar no contexto da pesquisa. Né? Ele vai ramificando, melhor dizendo para vocês, tá? O seu campo de investigação, procurando traçar um curso de ação, de atitudes a ser seguido, aplicando instrumentos que irão auxiliar na coleta e interpretação de dados. Você começa a buscar fontes de pesquisa, tá? Que irão conduzir todo o processo de investigação
científica, gerando mais conhecimento para outras pessoas utilizar o seu material como estudo. E assim a gente vai gerando mais, tá? É isso, essa é a intenção do estudo, do trabalho de plano de curso. E aí eles seguem os dois tipos de técnicas de pesquisa, que a gente tem a documentação direta, que entra aí a pesquisa de campo e a pesquisa de laboratório, e a documentação indireta, pesquisa documental, tá? Pesquisa bibliográfica e técnica de fichamento em obras, tá? Livros, artigos e assim por diante. Então hoje, o que a gente vai falar? Só da parte direta, correto? Só dessa parte, pesquisa de campo, pesquisa de laboratório. Semana que vem a gente vem com a documentação indireta, para finalizar essa parte e dar continuidade na nossa disciplina. Então vamos lá. O que é a pesquisa documental direta? Ela é direta, o próprio nome diz. Ó, genericamente falando da pesquisa documental direta, conforme está no conceito, trata-se de um levantamento de dados no próprio local onde os fenômenos ocorrem. Então por isso que ela é direta, né? O pesquisador ele vai na fonte, diretamente, aplicar ali no que está acontecendo, para obter os dados, como mencionado anteriormente, faz o uso da pesquisa de campo e a pesquisa de laboratório. E aí a gente vai entender como que funciona essa pesquisa documental direta, correto? Que é incisiva, que parte ali onde acontecem os próprios fatos, os próprios fenômenos, por meio da pesquisa de campo e da pesquisa de laboratório. Então, se atente, porque agora a gente vai entrando dentro desse conceito aí que conduz todo o corpo do TCC, correto? Do trabalho de conclusão de curso de vocês. O conceito de pesquisa de campo. Qual que é esse conceito? A pesquisa de campo é uma das etapas da metodologia científica de pesquisa que corresponde à observação, à coleta, à análise e à interpretação de fatos e fenômenos que ocorrem dentro de seus nichos, correto? Onde diretamente naquele fato ali, cenários e ambientes naturais de vivência, correto? Por isso que ela é direta, porque eu vou estudar exatamente aonde aconteceu aquilo, eu vou usar como fonte. Tá? Então é uma pesquisa de campo, eu vou estudar algo mais prático ali, correto? Como a gente, né, veio desenvolvendo ali, exploração ativa, vou fazer entrevista, vou analisar todo esse procedimento, vou usar como base os próprios acontecimentos. É direto, porque o dado, ele acabou de acontecer. Claro, eu vou usar coisas indiretas também, como a parte bibliográfica, alguns conceitos de artigos, porque não tem como não usar, correto? Principalmente num curso técnico, né? Num trabalho de TCC de nível de curso técnico, claro. Mas eu vou estudar algo que aconteceu diretamente, certo? Na área de vocês, tá? Então vou dar um exemplo aqui, né? Se eu estiver falando coisa errada, depois vocês enviam uma mensagem para mim aí e a gente corrige, tá? Mas vamos dar um exemplo. Vamos supor que você vai estudar na área do segmento de vocês estética facial. E aí você tem livros falando de estética facial, correto? Mas você tem um caso que você trabalha ou você conhece uma pessoa que trabalha com estética facial e tem um paciente lá, uma cliente que tem um problema na pele e você pode estudar esse problema no campo. Por quê? Porque está acontecendo um fenômeno ali. Claro, você vai se pautar no que já foi escrito em bibliografias, artigos, que é indireto, sim, mas você vai utilizar o que é indireto, tá? O que você pega como fonte de pesquisa para desenvolver a sua pesquisa de campo direto, que você está estudando ali. Conseguem me entender? Isso é fascinante, gente. É conhecimento puro. É aperfeiçoação usando o conhecimento prático ali que está acontecendo junto com o conhecimento
que já foi escrito mais científico ali, juntando os dois e aperfeiçoando isso. Olha que lindo! Gera conhecimento, pesquisa. Olha que legal. Dá trabalho? Dá. Não estou falando que é fácil, é difícil, mas é muito interessante. E o aprendizado e o entendimento é fundamental, é essencial, gente. Essa é a palavra correta. Então, resumindo, a pesquisa de campo é aquela efetuada onde ocorrem espontaneamente os fenômenos, como eu disse, os fatos. Uma vez que não há interferência do pesquisador sobre elas. Então, é daquele jeito que aconteceu. Você não muda esses fatos. Você usa para campo de estudo. Você vai apresentar algo que resultou naquilo. E aí, claro, você vai dar a sua, né, lá nas considerações finais, que isso a gente vai debater mais para frente, você vai dar a sua visão do que você estudou, nos seus resultados, né, discussões. Então, você vai formando o TCC, mas isso é uma pesquisa de campo, tá? Em um projeto de TCC, a pesquisa de campo é uma etapa fundamental do estudo científico, pois ela é responsável por extrair dados e informações diretamente da realidade do objeto de estudo. Entendeu? Como o exemplo que eu dei, lá no campo, prático, está acontecendo. Entendeu? Então, é responsável por extrair aqueles dados que são dados brutos, exatamente. Correto? Claro. Com base no que já aconteceu de forma indireta, tá? Sempre se pautando, né? Para a gente também ter uma base, né? Uma estrutura científica em cima disso, correto? Mas você está pesquisando na prática, certo? Também define os objetivos e hipóteses da pesquisa, assim como define a melhor forma para coletar os dados necessários, como o uso de entrevistas, né, como eu estou dizendo para vocês, lá na fonte, lá no campo mesmo, ou questionários avaliativos que darão respostas para a situação ou problema abordado na pesquisa. Como eu disse, lembra lá no início dos critérios de formação do projeto TCC? Existe uma problemática, correto? Só que é dentro da pesquisa de campo que você começa a desenvolver, né, os objetivos e as hipóteses, tá? Como ele fala, coletando os dados necessários através de entrevistas, questionários, que vão criar alternativas para solucionar aquele problema que está sendo estudado dentro do tema de vocês. Olha que legal, de forma prática, como eu disse, embasando em conhecimento científico, em base, certo? Essa é a pesquisa de campo. Vamos lá. Pesquisa de laboratório é quase a mesma coisa, certo? Quase a mesma coisa. Claro que como eu posso dizer, a pesquisa de campo e a pesquisa laboratória são diretas, mas são semelhantes, pessoal. Então, olha o conceito aqui de laboratório. Descreve e analisa o que será ou ocorrerá em situações controladas, tá? Utilizando instrumental específico e preciso. Professor, não entendi nada. Vamos lá. Resumindo, nesse tipo de pesquisa de laboratório tende a propiciar ao pesquisador a ideia de refazer uma situação de um acontecimento fenomenal a que deve ser estudado. Então, olha, ficou mais claro agora. Veja só. Na pesquisa de campo, eu vou estudar algo que está acontecendo. Legal. Na pesquisa laboratória também. Só que é o seguinte, eu vou tentar refazer um procedimento mais específico naquilo. Por isso que chama de laboratório, né? E aí os tipos de pesquisa de laboratório: observação, entrevista e questionário. Ele é mais específico naquilo que está acontecendo. É de campo também? Também, só que ele é um pouco mais centrado naquela situação, se pautando também com base científica, entendeu? Não é porque é uma pesquisa de campo ou laboratório que eu não vou usar livros, artigos, revistas, outras fontes para ajudar eu a desenvolver isso. Não,
vai complementar uma outra. Por quê? A única diferença, que aí a gente vai tratar na outra aula nossa, que é a pesquisa indireta, é que quando você faz um trabalho de conclusão de curso ou um artigo somente em cima de bibliografias, correto? Você não estudou aquilo na prática. Você está tirando com base em estudos que você leu e está observando, fontes indiretas. Agora, quando você estuda nessa parte no campo, no laboratório, você se pauta em estudos que já aconteceram, em dados, né, em informações que já aconteceram, certo? Para aperfeiçoar o que você está estudando na prática. Por isso que é um estudo de campo, uma pesquisa de laboratório, correto? Mas sempre está se baseando também, se complementando na parte indireta, de bibliografias e assim por diante, entendeu? Para encorpar esse estudo e ele ter principalmente aquilo que a gente definiu lá nos critérios de formulação, que é o que? A parte de autenticidade, de rigor acadêmico, para desenvolver as competências, as habilidades. O estudo ele tem que trazer essa veracidade, certo? E aí os outros passos complementares aí para a gente chegar num estudo que seja relevante para a sociedade, correto? O que a sociedade, o que as empresas, o que o seu negócio, se você já é dono do negócio, espera disso, entendeu? Então é por meio desse tipo de pesquisa de campo ou pesquisa documental direta e indireta, que é o que a gente vai ver na próxima semana, correto? E aqui a gente tem esses dois tipos de pesquisa, a pesquisa de campo e a pesquisa de laboratório, que faz parte da pesquisa documental direta, correto? Certo? Vamos lá. Para finalizar, eu sempre deixo a questãozinha para vocês como uma forma de atividade, para a gente refletir no conhecimento que a gente está estudando ao longo da nossa videoaula, dentro da nossa disciplina, tá? Então, é para refletir mesmo. Eu gosto de fazer vocês pensarem, porque, como eu disse lá no início, né, todas as aulas eu venho falando isso, porque é verdade, vocês têm potencial. Então acreditem nisso e tentem desenvolver. É isso que o professor quer, tá? Porque eu quero aprender com vocês. E eu tenho certeza que eu estou aprendendo sempre com vocês, correto? Estou adorando as respostas que vocês estão enviando nas atividades. Meu, é bem legal, entendeu? Estão refletindo muito bem, é isso que eu quero. Então não deixem de entregar. E quem não está entregando, pessoal, se integre. É muito importante, gente. É aprendizado, é entendimento, é conhecimento. A gente gera mais conhecimento. É para vocês, é para nós, entendeu? É para fazer o melhor, para desenvolver pessoas. É isso que vocês vão fazer, é isso que vocês já fazem. Só vão aperfeiçoar, correto? Então, a nossa questão dessa semana, né? Como que funciona? Dando continuidade na proposta de formação da ideia do projeto de TCC, tá? Conforme o que foi estudado na videoaula de hoje, relate de forma simples e objetiva o que vocês entendem, perdão, ali faltou um entendem ali, pessoal, tá? Depois eu corrijo lá. Relate de forma simples e objetiva o que vocês entendem ou entenderam sobre o tema da aula, que é pesquisa documental direta, correto? Então é isso que eu quero que vocês desenvolvam. Depois eu, lá no material na sala, dentro da sala Google, eu vou colocar, vou corrigir aqui esse erro que, né, eu peço desculpa porque eu fiz rápido, então às vezes acontece, tá bom? Mas é em cima, o que vocês entenderam da aula de hoje? Entendeu? Da pesquisa documental direta. Pode falar da pesquisa de campo, da pesquisa de laboratório, é isso que eu quero. Definam lá, tá? Bem simples e bem objetivo, igual vocês estão fazendo. Vai sair respostas maravilhosas, porque eu tenho certeza. Correto? Tá? Então vai estar lá esse material lá na sala Google para vocês, tá? A videoaula também vai estar para vocês, né, estudarem e adquirir mais conhecimento do que a gente vem aí trabalhando. Eu espero que vocês estejam
se inteirando desse conhecimento que o professor aqui está fazendo de coração, né? Para vocês realmente, para a gente fazer um grande projeto, um grande trabalho que, como eu sempre falo, enriqueça o conhecimento de vocês, certo? E principalmente, né? A área de vocês, é isso que eu quero, tá? E que aí no final a gente saia feliz, né? Satisfeito, né? Mais do que satisfeito da pesquisa formada. E eu tenho certeza que a gente vai sair, correto? Então vamos lá. Então, finalizando, a gente falou um pouco hoje dessa primeira parte, né? Dessa parte das técnicas, parte 1, tá bom? Que é as técnicas de pesquisa parte 1, que a gente falou em relação da parte da pesquisa documental direta, pesquisa de campo e pesquisa de laboratório. Semana que vem eu volto de novo com aquele conceitinho de pesquisa para ficar sempre na nossa mente nesse processo de reflexão, tá? Aí a gente vem, dou uma relembrada também no que a gente estudou hoje, sempre na aula anterior eu faço um slide lá relembrando, e depois a gente entra no nosso assunto mesmo, que é a pesquisa documental indireta. E aí a gente vai frisar na pesquisa documental, pesquisa bibliográfica e a pesquisa fichamento em obras, para fechar essas partes aí, ou seja, esse assunto de técnicas de pesquisa, correto? Tá? Eu espero ver todos vocês semana que vem assistindo o vídeo. Professor, não entendi, me chama no WhatsApp lá, me pergunta no privado. Não tenho medo, pessoal, estou à disposição para a gente conversar. Já tem aluno, ou melhor dizendo, alunas, né, me perguntando. É um prazer atender vocês e aprender junto com vocês, né? Então, fica aí eu fico à disposição de vocês, tá bom? O meu comprometimento está à disposição de vocês, correto? E, como sempre, eu deixo aí uma frase de reflexão, né? Para vocês aí pensarem, né? Ajudarem a vocês viver dentro desse problema que a gente está vivendo, que não é de hoje, que a gente sempre viveu no nosso país, mas deixar a gente com mais força de vontade para vencer os nossos dias. Então, o entender e o aprender são palavras que se somam para formar o sentido do conhecimento à vida do ser humano, correto? Então, tudo que a gente está fazendo aqui é para vocês entenderem e, assim, aprender, correto? Porque a soma disso forma o sentido do conhecimento, aperfeiçoa o seu conhecimento para a sua vida. Por isso que fala, conhecimento à vida do ser humano. E aí, através desse conhecimento que está aperfeiçoado em vocês, vocês vão aperfeiçoar mais isso para as pessoas por meio do trabalho de vocês, não só do TCC, mas do trabalho no contexto geral, correto? Porque é isso que o trabalho do TCC provoca, uma melhoria para a área pessoal e profissional, certo? Então, entendam para aprender, é isso que eu quero e é isso que eu tenho certeza que vocês vão fazer, correto? Espero ver vocês, né? Quero logo estar aí junto com vocês na sala de aula para a gente aprender mais desse conhecimento juntos, mas eu acredito que daqui a pouco a gente vai estar junto aí. Mas enquanto não tiver, estou aqui porque o conhecimento é fascinante. Então, vem comigo. Abraços e até a próxima videoaula.